Boa noite a todos. Sejamos sempre bem-vindos nesta casa de amor, de luz, e tenhamos a certeza de que aqui estamos sendo assistidos, abraçados espiritualmente falando, para que realmente tenhamos uma experiência diferente, onde talvez na nossa semana tudo possa transcorrer de maneira ainda melhor. Uma boa noite também para quem nos assiste na internet, e hoje à noite a nossa temática vai falar justamente sobre o tempo. De que maneira nós empregamos a nossa rotina, os nossos afazeres em relação ao nosso tempo. Como nós utilizamos esse tempo. A experiência humana nos diz que o tempo sempre foi uma questão de muita discussão, de muita reflexão a respeito, porque nós sabemos da sua subjetividade. Nós sabemos que o tempo não é tão fácil de se explicar por conta deste aspecto relativo que ele tem. Nós sabemos que o tempo está envolvido de maneira muito intensa na vida de todos nós. Na nossa rotina, por exemplo, nós programamos todos os nossos compromissos com horários, com agendas, com calendários. Tudo, às vezes, se torna meio cronometrado na nossa vida. O tempo acaba sendo algo que está sempre a nos observar, dependendo de como nós levamos o nosso dia. Observamos que o tempo está tão próximo de nós que mesmo que nós vivêssemos em uma ilha deserta, lá nós estaríamos sujeitos a um período em que o sol está presente e outro período em que ele está ausente, portanto, a noite se fazendo presente naquele lugar. O nosso comportamento durante o dia e durante a noite, as nossas atividades, elas também se alternam dependendo daqueles compromissos que nós temos. E lá no exemplo da ilha, a noite se torna um tanto quanto mais perigosa. Então é necessário se tomar atitudes diferentes do que o desbravamento que um dia permitiria àquele que está ilhado. Mas o tempo ele está muito presente em nós. Até mesmo o corpo humano, ele tem uma data de expiração. Então, nós vamos calculando ano a ano a nossa idade, comemorando, fazendo aniversários, reunindo pessoas, marcando um determinado horário para nos reunirmos e darmos graças à vida. Tudo isso tem horário, tem dia, está no calendário. Então a nossa vida ela é muito regida pelo tempo. Mas quando nós buscamos ver o tempo de uma maneira mais espiritualizada, quando nós vamos nos afastando um pouco da materialidade, ou seja, da nossa vida aqui na Terra, e vamos buscando ver o tempo sob outro aspecto, o aspecto mais espiritual, nós vamos nos deparar com uma série de dúvidas, embora encontremos muitas respostas na literatura espírita, por exemplo, sobre a vida após a morte. O tempo, da maneira que nós conhecemos aqui, ele tem diferenças quando nós estamos na pátria espiritual. Lá, os compromissos que nós temos hoje aqui na Terra, talvez nem existam. Existam outros compromissos e nós
trabalhemos com o tempo de maneira totalmente diversa da que nós conhecemos aqui. Portanto, é difícil de nós compreendermos de maneira total como nós, quando estamos desprovidos do corpo de carne, utilizamos o tempo na espiritualidade. Porque os compromissos que nós empregamos aqui, lá, talvez não tenham sentido. Vejamos que é fácil nós percebermos a relatividade que falamos anteriormente do tempo quando nós estamos com determinadas pessoas. Parece em alguns momentos que o tempo não passa. Já em outros locais, visitando outras pessoas, ou até mesmo no trabalho, parece que o tempo passa muito depressa. Depende a forma como nós estamos nos sentindo. A que está voltada a nossa existência? Com o que nós estamos preocupados? Tudo isso influencia no que nós sentimos e de que forma o tempo nos abraça. Se ele abraça apertado, até mesmo machucando, ou se é um abraço cordial em que nós nos mantemos numa posição amistosa com ele. Tudo isso é importante considerar. Mas quando nós falamos em espiritualidade, quando nós vamos nos desfazendo um pouco do pensamento material, nós também podemos tentar imaginar como é que é essa correlação do tempo com Deus. Porque, como nós conhecemos o tempo aqui materialmente, boa parte das coisas tem um início e tem um fim. A própria vida tem um início e tem um fim. Ok, mas o Espiritismo conta, nos diz que nós temos sucessivas encarnações. Mas todas elas têm um início e um fim. O próprio Espírito tem um ponto de partida. Ele é criado por Deus. Mas, se lá, no Livro dos Espíritos, na questão 13, nos comentários de Kardec, o codificador nos diz, ao trazer alguns atributos que Deus não poderia deixar de ter, ele ressalta dizendo que não são todos, mas alguns que, entendendo algumas verdades da vida, Deus não poderia deixar de ter. O primeiro atributo que aparece lá é eterno. Deus, portanto, é eterno. E se Deus é eterno, o tempo que nós conhecemos aqui com início e fim não pode ter sobrevalência nenhuma ao Criador. Então, quando nós estamos falando de Deus, nós estamos falando também de eternidade. Já passa da escala da imortalidade, ou seja, daquilo que tem um início e não tem um fim, considerando a vida do espírito, para algo que sempre existiu. Mas como o ser humano gosta e tem essa peculiaridade de querer delimitar tudo, querer entender tudo, desbravar tudo, como fica a ideia de que Deus sempre existiu, que Deus é eterno? Como é que nós conseguimos digerir isso? Se Deus não fosse eterno, ele teria que ter sido criado. E se fosse criado, teriam então que existir outros deuses. Aí ele já não seria mais único, que é um outro atributo da divindade. Aí ele já não seria mais onipotente, porque existiria uma outra força capaz de o criar. Então, se Deus é eterno, estamos falando de eternidade. E para falar de eternidade, para nós hoje, é a mesma coisa que nós pegássemos o nosso coador de fazer suco e ao invés de
passarmos, como nós fazemos de costume, aquele maracujá, a fim de termos um delicioso suco, que segundo as pessoas, de modo geral, diz que acalma. Muito suco de maracujá para nós, quando precisarmos. É como se ao invés de nós passarmos o maracujá ali, nós quiséssemos colocar toda a cidade dentro daquele coador. A cidade de Canoas, por exemplo. Não tem como. O nosso grau de inteligência enquanto encarnados, ele tem um certo limite. Então não tem como nós tentarmos digerir algo tão grande como Deus e a eternidade, porque nos falta ainda um sentido, segundo os Espíritos nos revelam na questão 10. Pode o homem compreender a natureza de Deus? Não, porque para isso lhes falta ainda um sentido. Então nós precisamos caminhar ainda mais nesta jornada, adquirindo mais potenciais, desenvolvendo aqueles que nós já temos, para cada vez mais compreender as verdades da vida. Eternidade diferente do tempo cronológico que nós estamos acostumados aqui. Ainda sobre o tempo ser relativo, sobre as pessoas sentirem o tempo de uma forma diferente, a própria ciência vem nos revelar isso, essa relatividade. No século XX, Albert Einstein veio mudar para sempre o conceito de tempo. Veio alterar algumas noções importantes para a ciência, mudar a forma de como a ciência enxergava o mundo. Porque sua teoria diz que que o tempo passa mais devagar, a teoria da relatividade diz que o tempo passa mais devagar quanto mais rápido estiver o objeto. Antes disso, tinha-se apenas a teoria de Isaac Newton, na mecânica newtoniana, onde nós temos aquele exemplo da maçã que cai sobre a cabeça, referente à lei da gravidade. E apoiávamos algumas ideias em cima dessa teoria. Aí Albert Einstein vem dizendo que o tempo tem sua relatividade. E um exemplo clássico dessa teoria de que quanto mais rápido o objeto, mais devagar passa o tempo, é a de um cientista que sai da Terra, vai até o espaço, passado um determinado tempo, volta, e a hipótese do retorno é de que quando ele volte, os seus amigos já estejam mais velhos e para ele o tempo tenha passado mais devagar. Porque nós calculamos o tempo que ele saiu, supondo que para quem fica aqui, ele saia e volte em 30 anos, para ele, esses 30 anos sejam relativos. Não tenha o mesmo impacto que tem para quem está aqui. Ainda sobre a lei da relatividade de Albert Einstein, nós vamos notar que a diferença do que traz Newton é que Einstein diz que energia atrai energia. Newton dizia que massa atrai massa. Gravidade, a maçã cai sobre a cabeça. Já Albert Einstein diz que até a gravidade atrai luz. E luz não é massa. Portanto, é mais fácil dizer que energia atrai energia. Foi um grande avanço, mas para que nós possamos entender que até para a ciência o tempo é relativo.
Mas isso já vem de muito antes. Essa discussão sobre o tempo, ela vem de eras mais antigas. Até na época da mitologia grega, quando se tinha aquela referência aos deuses de maneira bastante forte e intensa, tinha o deus do mar, tinha o deus do trovão e o deus do tempo. O nome do deus do tempo é Cronos. Se nós formos pesquisar de maneira artística como se representava Cronos para os gregos, nós vamos obter a imagem de um pai que devora os seus filhos. Então, a preocupação com o tempo, a forma como as pessoas se sentem em relação ao tempo, já vinha de muito antes, trazendo uma conotação dificultosa, em que o tempo massacra, o tempo judia, o tempo é um inimigo. Mas lembremos, existe relatividade nisso. Até nos tempos atuais, nós costumamos ver o tempo como algo que nos crucifica, como algo que nos aterroriza. Estamos sempre atrasados. O ônibus não passou, meu Deus, vou chegar atrasado. E aí nós já começamos o dia com esse atraso. Chega então o momento de parada no nosso dia, o momento do almoço. Depois nós temos que retornar e cumprir uma carga horária. Mas, se eu não gosto do meu trabalho, aquele tempo que eu tenho que cumprir se torna um grande carrasco. Mas para outro funcionário, quem sabe, no mesmo emprego, o tempo passe voando, porque ele estava realmente amando estar ali. Se sentia bem em estar ali. Portanto, o tempo age para este como um amigo. Dá até vontade de fazer hora extra. Mas nós temos essa ideia de que o tempo nos massacra, até nos dias de hoje. Na imagem de Cronos, lá na mitologia grega, o deus do tempo, devorando os seus filhos, nós podemos notar que existe desde aquela época uma certa submissão da humanidade, representada na figura do filho, ao pai, que é o tempo. Obviamente, nós sabemos que a relação de pai e filho tem que ser pai e filho. Porque se nós nos colocamos demais como amigos dos filhos e não como pais, nós vamos ter num futuro resultados que talvez nós não venhamos a gostar. Porque quando nós nos colocamos como amigos, nós deixamos de dizer o não quando necessário, deixamos de nos preocuparmos quando necessário, a fim de que este espírito que silenciosamente busca esta guarda não se perca. Então é necessário que o pai tenha a atitude de pai e o filho de filho. Embora a amizade exista, ela não pode nunca sobrevalecer esta marca natural familiar entre pai e filho. Isso tem que ser mais importante. Mas na figura mostrando o filho como a humanidade, nós notamos que o tempo ele traz essa ideia de que nós devemos viver somente buscando não ofender ou buscando não percorrer de maneira errada o nosso caminho para que o tempo não nos venha a castigar. Só o tempo, às vezes, vai curar algumas feridas nossas.
Então ele não é nem de perto um pai severo. Ele, sim, o tempo tem que ser para nós, tem que estar para nós em uma relação bem amistosa. E nós devemos procurar essa harmonia. Isso talvez seja um ponto importante, talvez um dos mais importantes na reflexão da noite. Buscar a harmonia com o tempo. Não nos tornarmos submissos ou escravos dele. Então, no livro chamado Pontos e Contos, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Irmão X, lá no capítulo 42, nós temos uma história chamada O Homem que Matava o Tempo. Porque essa até é uma frase que nós costumamos usar. Estou matando o tempo. Vou matar o tempo. Ah, vou lá em tal lugar, vou no shopping matar o tempo. Ou estou indo contra o tempo. Estou numa loucura contra o tempo para vencer a minha rotina, a minha correria do dia a dia. São coisas que nós utilizamos nessa vida material que precisamos estar, que precisamos arquitetar da melhor maneira. Mas, quando nós observamos a história contada pelo irmão X, nós vamos ver que a expressão matar o tempo, ela pode se tornar algo que vá nos cobrar além vida. Porque lá o irmão X conta a história de Anselmo Figueiredo. Este rapaz era filho de espíritas. E, por sua vez, recebendo o carinho do pai e da mãe e as orientações quando necessário, não buscava uma vida muito reta. Mais tarde se tornara bancário, tinha um bom salário e levava a vida buscando os prazeres da matéria. Embora os esforços de seus pais para que ele buscasse uma vida mais próxima da religião ou mais próxima dessa religação com Deus eram muitos. Mas o filho não dava atenção. Inclusive contestava, dizendo: por que fazer agora se eu tenho sucessivas encarnações para buscar a evolução tão falada no Espiritismo? E assim redarguia e terminava a sua frase dizendo: matemos o tempo. Matemos o tempo com prazeres mundanos, com coisas que na verdade são temporárias. Matemos o tempo com isso. E a vida assim foi. Os pais desencarnaram e ele seguiu sua vida exatamente nesse caminho. Chegou a hora em que a morte também o encontrou. E ele não gostou nem um pouco da porta que se abriu para ele no mundo espiritual. Porque lá estava ele, reunido com entidades que também estavam numa situação bastante difícil, em um local bastante nebuloso, e as vibrações desse local, quando ele se depara pela primeira vez, logo o assustam, porque levou a vida, de certa forma, e até cita o irmão X aqui no livro, como uma borboleta distraída, apenas matando o tempo. E aí, quando realmente se toca que está na espiritualidade, naquela situação, começa a gritar de desespero. Chora, ora, pede e nada acontece. Por muitos e muitos anos, assim se repetia a cena de desespero. Até que um dia, uma prece foi ouvida. E lá,
naquela região apareceu uma luz que falou com ele. Percebeu que era sua mãe e logo desabou a chorar, pedindo, por favor, para que ela o tirasse de lá. A resposta da mãe foi surpreendente. Ela disse, por enquanto, infelizmente, eu não posso, meu filho, porque cavaste um abismo com suas próprias mãos e esse abismo entre nós não me permite auxiliar mais do que esta conversa no momento. Eis então que o Anselmo segue a se desesperar, dizendo que Deus o abandonou, dizendo que Deus o deixou. E sua mãe, numa condição um tanto quanto mais elevada, redarguiu dizendo, filho, Deus não te esqueceu. Muito pelo contrário. Você que procurou se afastar dele. Você quis matar tanto tempo que hoje o seu tempo permanece morto. Então busque ressuscitá-lo, filho. Com boas atitudes, com bons pensamentos, buscando servir. Só assim dias melhores aparecerão à sua frente. E aquela luz, relata o irmão X, saiu e ali ficou mais um tempo o Anselmo, protagonista dessa história. Para nós, o que fica? Fica a ideia forte de que o tempo é valiosíssimo, que ele não pode ser assassinado por nós. Ou como dizia o Anselmo, vou matar o tempo. Porque cada instante na nossa vida é importante. O espírito André Luiz, no livro Conduta Espírita, psicografia do médium Valdo Vieira, lá no capítulo 38, disse que desperdiçar tempo é esbanjar patrimônio divino. O tempo é um tesouro nos dado para que nós possamos empregá-lo da melhor maneira possível o tempo todo. Então é importante para nós aquela reflexão central do trabalho de hoje. Nós precisamos nos harmonizarmos com o tempo. Essa talvez seja a nossa tarefa quando estamos pensando nesse assunto. A harmonia se faz necessária. Porque existe uma linha um tanto quanto delicada que nós precisamos caminhar, que é a linha que fica entre a materialidade e a espiritualidade. Nós temos um todo material e um todo espiritual. Quando nós adentramos a vida material, quando nós nascemos, quando nós somos ali desenvolvidos em meio às águas da placenta e chegamos a este planeta numa encarnação, nós temos que também observar a vida material. Não dá só para pensar na vida espiritual. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos nos desenvolver, nós precisamos estudar, adquirir conhecimentos, nós precisamos desenvolver relacionamento com as pessoas. Através desse relacionamento, precisamos curar algumas chagas em nós, precisamos amar mais, perdoar mais, nos ressentir menos, precisamos nos movimentar e buscar o aperfeiçoamento. Por isso é tão difícil andar nessa linha que divide o todo espiritual, que nós devemos observar também enquanto encarnados, e o todo material. Porque normalmente nós estamos desequilibrados nessa linha, caindo mais para o lado material. O que é comum, porque o fluxo, a ventania para esse lado é muito mais forte. Dificilmente vem um vento
e nos empurra para o lado espiritual. Porque nós também precisamos viver a vida com as pessoas. Se nós nascemos em uma família, se nós construímos uma família, é porque nessa família nós devemos buscar e empregar tudo aquilo que nós temos de melhor. É porque ali estão as nossas melhores oportunidades de experienciar essa vida material. Não só ali, como também na nossa vida social, no trabalho, mas acima de tudo na família. Então, caminhar sobre a linha se faz necessário. Nem materialidade demais e nem desprezar os nossos objetivos terrenos demais. Eu vou me trancar em uma sala e vou orar o dia inteiro. E vai comer o quê, criatura? Se o corpo precisa de alimentação. E a sua família talvez precise de você. Talvez precise do seu esforço, da sua presença, de apenas estar perto. De ouvir algumas palavras ou de você dizer algumas. Então não dá também para se enclausurar e viver uma vida assim. Se nós temos família, nós precisamos cuidar dessa instituição. Obviamente que existem casos missionários em que a família de algumas pessoas é o planeta. As pessoas, alguns espíritos reencarnam com uma superioridade moral, espiritual tão grande que elas acabam tendo por objetivo a união planetária através de atitudes as quais conseguem fazer. Mas, no nosso caso, nós precisamos cuidar desse equilíbrio. E, normalmente, nós acabamos empregando mais essa linha do tempo naquilo que é transitório. Esse é o mais comum. Só que assim como nós não podemos nos trancar em um lugar e não nos alimentar e não alimentar o nosso corpo, nós também não podemos nos jogar em excesso, como fez o Anselmo na história, a vida material e não alimentarmos algo que precisa ser alimentado, o nosso espírito. Porque em se tratando de ser, nós temos não só o corpo físico, mas o espírito e o elo que liga entre eles, e o elo que liga a eles, que é o perispírito. Então nós precisamos cuidar disso tudo, dessa estrutura toda, para que num futuro, quando nós retornemos à espiritualidade, nós tenhamos um caminho muito melhor a trilhar. Isso vai fazer diferença quando nós, lá no Uber da nossa vida, quando nós colocamos lá no destino, quando nós tiramos o que todo mundo, ou o que boa parte da humanidade coloca como destino, praxe, que é o túmulo, nós colocamos a palavra infinito. Quando nós fazemos isso, quando nós alteramos o destino, a nossa ideia de destino, nós buscamos um percurso diferente. Toda a trajetória da nossa vida, ela se torna mais fácil. Não, ninguém deixa de ter problemas do nada. Os problemas não desaparecem. Às vezes podemos até imaginar que os espíritas não têm problemas. Não. Os espíritas têm problemas. Todos são seres humanos. Todos são irmãos. E todos estão encarnados para provar que conseguem. Ou para expiar algumas faltas gravíssimas de passado. Mas que também são oportunidades honrosas, verdadeiros presentes do Criador, para que nós também alcancemos esse caminho do infinito. Então, olhar sobre esse aspecto se faz necessário para todos nós.
No livro Pensamento e Vida, psicografia também do médium Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 1º, que é intitulado O Espelho da Vida, lá Emmanuel faz uma referência bastante interessante. Diz que a emotividade plasma a ideia. Vamos alterar algumas palavras. O sentimento vai plasmar o pensamento. A emotividade plasma a ideia. E continua dizendo que a ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Então, sentimento gera pensamento que vai gerar atitudes, ações. Voltemos à pergunta central do trabalho de hoje. Como estamos empregando nosso tempo? E agora nos apoiando no referencial de Emmanuel. Onde está o nosso sentimento? Ele está mais para o todo espiritual ou para o todo material? Para os aspectos espirituais da minha vida ou para os aspectos materiais? Ou, novamente mudando os termos, para os aspectos transitórios da materialidade ou para os permanentes da espiritualidade? Porque o nosso sentimento, estando voltado mais para a materialidade, vai somente gerar pensamentos em torno desse todo material da nossa vida. Emprego, família, correria, buscar mais dinheiro, ou é a juventude, festas, prazeres. E nós vamos acumulando somente esse tipo de pensamento que vai gerar somente ações nesse contexto. E nós deixamos de produzir também no aspecto que nós deveríamos cuidar como uma plantinha que é o espiritual. E vamos deixando passar oportunidades importantíssimas na nossa vida. O nosso sentimento tem que também estar voltado em alimentar o espírito. Porque aí nós alimentamos, nós geramos pensamentos em torno disso, ações que vão ter o nome até mesmo de caridade. Ações amorosas em prol de nós mesmos, porque nós podemos ser caridosos conosco mesmos. Nós podemos dedicar tempo a nós mesmos, mas não um tempo em que nós vamos ficar sozinhos e aproveitarmos, quem sabe, um filme, aproveitarmos algo que seja relacionado a um prazer material sozinhos. Até, quem sabe, isso possa acrescentar algo. Mas, sobretudo, um tempo de reflexão, de conexão. E isso nós precisamos buscar. Quando nós estamos aqui reunidos falando em nome de Jesus, nós sabemos que, segundo Ele mesmo, Ele se encontra próximo de nós. E Jesus é a ponte que nos religa ao Criador, porque nós fomos criados pelo Criador e essa constante busca pela evolução, mas que deve ser mergulhada também na materialidade, nos afasta um pouco. Porque existe o livre-arbítrio, o nosso poder de escolha, e nós vamos sempre pender para o lado mais fácil, que é aquele em que os prazeres materiais mundanos se apresentam para nós. Nós vamos observar também que esse sentimento empregado mais na materialidade é o que às vezes, gerando pensamentos absurdos e incontáveis sobre o que nós temos que fazer, o que nós devemos que fazer, nós criamos a tal da crise da ansiedade, nós
começamos a buscar, sem querer, obviamente, porque ninguém quer, um processo de depressão, até mesmo o estresse, crise de estresse, porque eu preciso resolver, porque eu preciso fazer, porque eu preciso terminar, porque o tempo que eu tenho para isso é só esse. E aí nós vamos buscando tudo e o corpo não aguenta. Aí apenas uma crise de choro, que é o momento em que o sistema nervoso do corpo não aguenta mais toda a carga que a alma que gerencia toda a nossa vida colocou para ele. Aí nós temos esse processo de evasão que nos deixa mais leves, que nos liberta. Então, nós choramos às vezes porque nós provocamos esse choro. Porque a parte que administra a nossa vida está precisando focar mais para a parte que alimenta, que a alimenta. Ou seja, parte material alimenta a parte material, parte espiritual alimenta o espírito. Isso é importantíssimo nós observarmos. Assim como o outro lado, se o nosso sentimento está próximo de Deus, nós sabemos que a saúde está vinculada à proximidade, a essa conexão total que nós fazemos com Deus. A distância nos leva, por muitas vezes, a esse tipo de enfermidade e muitas outras que não citamos aqui. Então, tudo isso porque o tempo que nós estamos falando hoje, como elemento base, como objeto de estudo, está sob a lei de causa e efeito. Tudo que nós produzirmos, tudo que nós fizermos, e aí nós já saímos do sentimento que passou para o pensamento e para as ações, tudo que nós fizemos de ações mais para o lado material, isso nós colheremos. Tudo que nós fizermos de ações mais pensando na parte espiritual, nesse aspecto da nossa vida, também nós colheremos lá para frente. Por isso se faz um ponto importante de observação. E esses momentos de correria de que falávamos, até podem existir alguns momentos da nossa vida que nós precisamos, que nós vamos precisar correr um pouco mais. Só que nós temos que ter sempre em mente que isso gera algum tipo de dificuldade no futuro. Lei de causa e efeito. Porque o nosso carro, ele está programado para que nós andemos até 100 km por hora. Se nós insistirmos em andarmos a 160 km por hora nas estradas da vida, que às vezes não são tão lisas como nós imaginamos, algumas peças vão se soltar. Então, andarmos a uma velocidade equilibrada se faz necessário. No livro Coletâneas do Além, também ditado pelo Espírito André Luiz, lá tem um capítulo chamado Tempo. E o Espírito André Luiz faz uma referência muito, mas muito intrigante sobre o tempo. Ele compara o tempo à forma como nós semeamos a nossa vida. Se não, vejamos. Ele diz que cada dia é um país de 24 províncias. Cada hora é uma província de 60 unidades. O homem, contudo, é o semeador, que não despertou ainda. Distraído, o cultivador pergunta: que farei? E o tempo silencioso responde com ensejos benditos: de servir, ganhando autoridade, de obedecer, conquistando o mundo, de lutar, escalando os céus. Tem algo que nós não falamos aqui ainda, muito importante, que transcende o tempo e que nós, hora ou outra, estamos usando
e temos que tentar usar cada vez mais, esse elemento se chama amor. É o amor que vai fazer também aquela relatividade do tempo. Quando nós estamos com alguém tão querido que nós amamos, estamos presentes ali integralmente, não presentes mexendo no celular e a pessoa falando conosco, mas nós estamos ali para aquela pessoa, para aquele momento, para aquele relacionamento. Nós estamos ali porque nós amamos e o tempo passa de uma maneira incrível. E aí nós vamos observar que com o amor ao nosso lado, dentro de nós, nós conseguimos até sobressair um pouco o tempo. Saímos lá daquela imagem do deus Cronos na mitologia, deus do tempo, em que ele devora os seus filhos, e nós conseguimos até, por conta do amor desse elemento tão importante, sobressair um pouco. Nós começamos a, entre aspas, usar o tempo ao nosso favor. Dominarmos melhor o tempo. Mas essa é uma amizade. Não estamos também para dominar algo tão grandioso. Mas nós podemos sim utilizar esse elemento para nos auxiliar. Lá no livro Conduta Espírita ainda, o espírito André Luiz diz que o passado é a raiz do presente e o presente é a raiz do futuro. Portanto, tudo que nós fizermos agora, onde estiver o nosso sentimento agora, o tempo também pode nos favorecer. Para finalizarmos, tem uma música de um grupo gaúcho chamado Evangelizar é Amar, chamada, perdão da redundância, O Chamado. E essa música, ela também fala um pouco de tempo, para que nós pensemos. E ela começa assim: esquece o tempo, preocupado em teres o que os outros têm. Facilidades que na aparência os tornam mais felizes. Seja grato por sua vida. Creia em Deus e em mim também, como se fosse Jesus dizendo. Valoriza com ternura a todos que te querem bem. Amar é ser mais livre e liberdade é condição. Para alcançar felicidade, seja neste mundo ou não. E no refrão final, esquece tudo e vem. Imaginemos Jesus falando isso a cada um de nós. Imaginemos essa imagem. Esquece tudo e vem. Senta ao meu lado. Nós precisamos conversar. O meu fardo é leve. A escolha é tua. Não perca o tempo de mudar, porque nós sempre podemos fazer melhor por nós mesmos. Muito obrigado. Agradecemos o nosso irmão Diogo pelos